o número dali para frente, do 1800 para frente, nós chegamos já a 7 bilhões. Nunca tantos existimos neste mundo. Naquele tempo era minúscula a população mundial. Entretanto, era uma população enorme e submissa. A Idade Moderna sacudiu todo esse castelo metafísico, teológico, libertou-se da tutela da teologia e ele leu uma expressão latina, sacre aude. Esse é o espírito da iluminação. Ouse saber, ouse pesquisar, ouse procurar com tua cabeça, em nome do príncipe, não do bispo, não do teólogo, você pensa. Isso é de se saudar. De fato, a Idade Moderna representa uma verdadeira libertação desse espírito antigo e a criação de um espírito novo. O espírito do iluminismo é esse aqui. Sacre aude. Use a tua cabeça. Não tem, nem Deus vem nos instruir o que devemos dizer, o que abai, etc. Não. Se Ele nos criou, nos deu inteligência para que usemos. É isso que Kant quer dizer. E Kant era um grande cristão, de conversão luterana. Então, longe dele criticar a religião em si. Mas os religiosos que nos submeteram a esses regimes, sacre aude, portanto. E fomos nós que nos submetemos a essa dominação. Pois é, então eles acreditam, a Idade Moderna sempre acreditou de ter se libertado dessa escravidão, desde Descartes até Kant, depois entra a sequência de Hegel, por exemplo, é Carlos Marx, que também faz uma grande virada para o Hegel e todos os filósofos pensar o mundo. Eu quero transformar o mundo. Transformar, isso é colocar a mão na massa. E o Marx será sempre, na história do pensamento, um grande filósofo da política, notadamente da política moderna, que começou na época da industrialização. Marx apenas viu a primeira franjazinha do desenvolvimento industrial e já viu um grande problema: a escravização que as máquinas produziam. E toda a filosofia dele, toda a política dele gira em torno desse tema. O ser humano explorado pelo sistema econômico que aparecia. Imagine só se ele vivesse no dia de hoje, o que não seria. Bom, é assim. Então, na verdade, a época moderna é uma extrema exaltação da razão. Extrema. Porque não existem todas essas coisas maravilhosas que a verdade não existe, mas acreditar no destino. Então, primeiro, então, se trata de uma extrema exaltação da razão. A razão pode tudo. A razão é a grande luz, iluminismo, e que nos basta. Não precisamos de teólogos e nem de mestres filósofos, príncipes, para não nos guiar na vida. A luz da nossa razão é suficiente. Isso tem toda a razão. Entretanto, essa exaltação não é porque foi Freud que humilhou essa soberba exaltação da razão. A razão, ela é submissa também a um instinto inconsciente. Quem domina a razão, a inteligência e essa deusa que se criou, é o instinto, o meu próprio instinto
do instinto de cada um de nós, o instinto, inclusive, de pulsão sexual. E se tiver coelheiros aqui, eles saberiam um longo e largo e fundo para me explicar isto. A outra exaltação é a liberdade. Kant também, lógico, é a razão livre, mas quem mais salientou a dimensão da exaltação da liberdade é Hegel. Por isso que eu coloquei os dois extremos, o iniciador Descartes e, finalmente, Kant e Hegel, que são contemporâneos, só que Hegel viveu mais em 1830 e o Kant morreu em 1804. Mas em uma mesma direção, a exaltação da razão e da liberdade, como nós vamos encontrar um pouco aqui à frente. Uma palavrinha sobre isso aí. A razão é autônoma. Se eu perguntar aqui o que é autonomia, a maior parte de vocês responderá: autonomia é independência. É independência de uma tutela qualquer. Com toda razão, é isso. Nós somos autônomos, então não dependemos de ninguém. Mas o conceito de autonomia é mais profundo. Ele vem do grego autonomos. Que significa autolegislador, autônomo. Ou seja, a razão é aquela que dá a si mesma a norma. Nomos é lei. Eu dou a mim mesmo a lei. Autonomia. Então, a razão é autônoma enquanto autolegisladora. Eu me dou a lei moral e a lei social. Essa é uma grande descoberta da modernidade. A primeira não, porque nunca existiu ética se não houvesse autonomia. Só que os antigos, as éticas antigas e as filosofias e políticas antigas descreviam a autonomia por outra via. Mas nunca existiu ética sem autonomia, isto é, a responsabilidade dos atos que eu faço. Autonomia sempre existiu. Entretanto, como eu dizia primeiro de outro assunto, a novidade de Kant é tê-la apresentado em termos filosóficos diferentes e impactou a modernidade e impacta o nosso mundo atual. Como o Dr. Lassar apresentou, eu estudo um programa de bioética, onde a maior parte dos estudantes é médico, enfermeira, gente da área, enfim, da saúde. Então, óbvio, não espero que lá eu encontre grandes mestres em filosofia, em ética, porque não é esse o campo que essa gente estuda. Como eu, nada sei nem do que seja uma injeção que alguém possa me dar. São campos diferentes de saber. Pois é, nesse meio, então, a autonomia que se estuda e que se conhece é a kantiana somente. Já encontrei muito método da autonomia, finalmente, Kant criou o conceito que nós estamos expondo, mas ela sempre existiu. A autonomia, então, é moral, ética. Sempre existiu, mas nos termos kantianos, ela ficou mais clara, notadamente, para a época atual. Agora, a outra autonomia,
autonomia política. Essa foi uma grande conquista da modernidade. Como eu dizia primeiro, dois despotismos dominavam o mundo ocidental. O despotismo régio e o despotismo teológico. A autonomia social escoraçou os dois. Me refiro aqui a dois grandes eventos: a independência americana e a Revolução Francesa, que aconteceram nessa época, como todos nós sabemos. 1776, a independência americana. 1789, 10 anos e pouco depois, a Revolução Francesa, que tinha o mesmo espírito, entretanto foi um espírito universal. A Revolução Francesa representou uma mudança mundial e para sempre da direção política do mundo. Nós vivemos desta modernidade, politicamente, porque 100 anos, exatamente em 1889, nós nos tornávamos república. Então, caía também aqui o Império, para ser substituído pela República, pela democracia, pelo regime que temos hoje, bom ou mal, mas ele vem na sequência desse período, e assim esperemos que seja de todos os países que forem surgindo no mundo atual. Então, a autonomia se refere a duas dimensões do ser humano. A dimensão subjetiva pela ética. A autonomia significa eu dou a mim mesmo a lei moral. Como vamos falar, a santidade